Alves veio, né, acrescentado com um casamento e acabou ficando Rosana Alves, né, uma maneira mais curta, e eu gosto de ser chamada de Rosana Alves. Eu tenho, esse ano eu faço 42 anos, eu faço assim, 42 anos bem vividos, bem intenso. Eu sempre eu acho que eu comecei a viver muito cedo. Eu venho de uma família grande, uma família muito simples, de bastante irmãos, né? Então eu fui a segunda filha de uma família de 7 irmãos. Então eu aprendi a cuidar muito cedo, aprendi a ser mãe muito cedo e gosto, por eu ter sido criada assim, numa família cheia de gente, uma casa cheia de gente, eu gosto de sempre estar com pessoas. Me casei jovem, né? Me casei pela primeira vez com 19 anos. Claro que não foi um casamento que foi muito duradouro, em virtude da minha imaturidade, da imaturidade do meu companheiro na época. Dessa relação veio uma filha linda, que está com 22 anos hoje, que é uma companheira, uma amiga mesmo. Hoje estou no meu segundo casamento, tenho um filho do segundo casamento, que tem 15 anos. Então eu sou, nós estávamos falando da Rosana em todos os aspectos, né? Mulher, mãe, terapeuta. Gosto muito do que eu faço hoje. Quebrei um pouco a cabeça para chegar até aqui. Eu já fiz muita coisa que eu não gostava, mas sempre tive coragem de não, preciso continuar, preciso buscar mais, preciso saber realmente o que eu vim fazer. Hoje gosto muito do que eu faço e é uma coisa estável? Não, é uma coisa que está mudando o tempo todo. Gosto muito de mudanças. Aprendi a gostar de mudanças. Então está sempre inovando, está sempre buscando coisas novas, estudando, gosto muito de estudar. Então essa é a Rosana. Eu nasci num berço evangélico, assim, amo, agradeço imensamente os meus pais, o berço que eu nasci, a família que eu nasci, mas parecia que algo assim não estava inteiro dentro de mim. Aí com 14 anos eu me batizei sozinha na igreja católica, eu fui lá conversar com o padre, o que eu tinha que fazer para eu frequentar a igreja católica, porque eu queria frequentar um grupo de jovens, o que eu tinha que fazer. E aí eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão, eu fiz a crisma e fiz o batismo. Assim, vejo a cabeça dos meus pais, que pais maravilhosos, que apesar de eles serem evangélicos, quando eu falei para eles que eu queria me batizar na igreja católica, eles falaram assim que tudo bem, eles não estariam presentes, eles não iriam, mas que eu poderia fazer. E lembro do dia do meu batismo, a minha mãe me vestindo com um vestido branco, super bonito, assim, e eu fui sozinha encontrar minha madrinha que estava me esperando lá na igreja. E foi um processo tão rápido que era assim, algo assim que eu acho que eu tinha que passar para poder quebrar algo, para poder quebrar uma crença e eu seguir o meu caminho. Fiquei um pouquinho de tempo, né, no grupo de jovens. Acho que aquilo tudo eu queria mais para pertencer mesmo ao grupo de jovens. E o processo foi rápido e a busca continuou. E aquele processo de se buscar, de vazio que dentro ainda continuava. Passei por diversas crenças e sempre que me convidavam, vamos conhecer o espiritismo, vamos lá, vamos ver como é, e outras culturas e outras crenças. E fui buscando.
Mas quando eu tinha 25 anos, eu recebi um convite, né, para eu ir num culto, num ritual, que nós tomaríamos um chá, e esse chá ajudaria você a se olhar, a se buscar. Eu estava tão sedenta, mas também tão inocente, que quando me falaram que eu ia tomar um chá, na minha cabeça passou assim, vou tomar um chá de capim-cidrão, sei lá, um chá de erva cidreira, um grupo de pessoas que vão estar se reunindo para falar de autoconhecimento. A pessoa que me convidou, eu confiava muito nela. Então eu não questionei o que era, como era. Ela falou, vamos num lugar que você está precisando, se buscar. Eu estava passando por um processo já difícil na minha vida, que eu já estava no processo de separação do meu primeiro casamento, eu casei muito jovem. E eu aceitei esse convite e fui de coração aberto. Quando eu cheguei lá, eu vi que era um encontro do Santo Daime, e o chá que ia se tomar ali era um chá do Santo Daime. Eu não sabia nada, absolutamente nada sobre isso. Mas algo em mim não se colocou com crença, com julgamento. Eu me coloquei assim, extremamente aberta e feliz por estar ali. Agradecida por ter recebido um convite de estar num lugar onde eu pudesse me conhecer. Eu tive minha primeira experiência com o Daime. Foi uma experiência muito tranquila. Eu não vi muita coisa, porque me serviram só um pouquinho. Foi um encontro onde estava tendo uma festividade, era um trabalho de bailado. Eu achei tudo muito lindo, achei lindo a farda dos homens, a farda das mulheres, como estava acontecendo aquele encontro. O local eu achei muito bonito. E eu fui de coração aberto, peito aberto para comungar. Eu vi que tinha algo muito sagrado, eu senti o respeito das pessoas em estar comungando daquela bebida. E foi assim que eu tive o meu primeiro contato com o Daime. Eu não vi, acessei quase nada, porque era um trabalho de cânticos também, então eu cantei muito naquela noite. Mas eu senti uma paz tão gostosa, uma paz maravilhosa no meu coração. E eu voltei, falei, eu quero voltar novamente a sentir, porque eu falei, eu quero sentir novamente essa sensação de paz. E quando eu comecei a frequentar, eu comecei a entender realmente o que era aquela ferramenta. Nós estamos falando de ferramentas, como foram apresentadas as ferramentas na tua vida, na minha vida. E eu entendi o que era aquela ferramenta, e eu mergulhei mesmo num processo de autoconhecimento, num processo de autocura, num processo de poder me ver, num processo de poder olhar, né, para as dores que eu estava atravessando naquele momento e de onde vinha aquilo tudo. E comecei naquele momento também nasceu assim eu sempre gosto muito de buscar as coisas pelo lado da ciência. Então, olhar para aquela ferramenta como algo fisiológico também, que eu me sentia bem, que fazia bem, e estudar, né, como o que era, no contexto eu chamava de Daime, e hoje eu chamo ayahuasca, porque Daime é quando você está inserido dentro do contexto de uma doutrina, que era a doutrina do Santo Daime. 7 anos depois dessa busca, desse caminhar, eu comecei a sentir uma necessidade de um desligamento, né, do Santo Daime e me tornar uma ayahuasqueira. Então eu me tornei uma ayahuasqueira, eu já experienciava ayahuasca num contexto mais livre, né, experienciando também outros contextos, dentro do xamanismo, dentro de outras linhas. Na minha vida profissional, minha primeira graduação foi fonoaudiologia. Me tornei uma fonoaudióloga, caí no mercado do trabalho e aquele vazio permanecia. Não é isso, parece que não é isso que eu quero realmente fazer. Não estou feliz fazendo isso. Trabalhei em instituição com autista, trabalhei em consultório, mas ainda existia um vazio. E as respostas começaram a vir do processo de busca, do processo de autoconhecimento. E aí nessa busca começou a vir, comecei a ter insights, intuição de coisas que eu gostaria de fazer, de coisas até mesmo diferentes, mais assim, audaciosas mesmo. Eu vou fazer isso, é totalmente diferente, vou ser uma terapeuta transpessoal.
E quando eu comecei a mudar tudo isso e esses pensamentos começaram a vir, né, que estava dentro da fonoaudiologia, dentro de uma área, e conversando com um amigo, eu falei assim, eu sinto que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero trabalhar com algo transpessoal, eu quero trabalhar com a medicina sagrada, porque eu vejo para mim como foi transformador para a minha vida. E eu vejo como uma ferramenta que pode ajudar as pessoas a se ver, a se conhecer. Conversando com esse amigo psicólogo, ele falou assim, não, a psicanálise é muito pesada. Ele falou assim, olhando para você, assim, te conhecendo como minha amiga, eu acho que você deveria ir para a psicologia transpessoal. E foi quando eu fui fazer a pós-graduação na psicologia transpessoal. Conheci muitas pessoas interessantes e abriu muitos horizontes. Foi quando eu comecei a trabalhar com o que eu faço hoje. Então, todo esse processo foi o que vem da nossa busca pessoal, de você sentir algo não está legal aqui dentro, não está preenchendo. Tassavitur varenia. Esse autoconhecimento não termina. Quanto mais você busca, nossa, já aprendeu tanto, eu aprendi um bocadinho. Quanto mais você vai buscando, mais você vai reconhecendo que você tem que continuar aprendendo. E você começa a se abrir, você começa a sentir sede de buscar. E você vai se abrindo para esse processo de se conhecer em todos os sentidos, em todos os momentos. E você vai estando mais presente para isso. Você vai vendo que às vezes você aprende muito com uma criança que está brincando ali na sua frente. Você aprende muito com uma dona de casa, com uma anciã, com outros terapeutas. Você aprende muito buscando cursos mesmo, se conhecendo. Você aprende muito com o outro. Foram chegando outras ferramentas, e dentro dos estudos também, dentro da terapia transpessoal, dentro da música, porque a música é algo assim que assim, preenche minha vida. Sempre gostei de cantar. E aí me tornando uma fonoaudióloga, depois uma terapeuta transpessoal, o processo da cantoterapia, como é colocar a música, colocar o canto dentro de um processo terapêutico. Então a música também assim, foi um processo, foi uma ferramenta, foi e é uma ferramenta preciosa dentro do meu processo de me buscar. A música preenche, leva a minha alma. Eu sei que quando eu estou cantando também, eu estou levando isso para a pessoa que está ali ouvindo. Gosto muito de hoje cantar assim, o devocional. Aí depois os mestres foram chegando, os processos de iniciação espiritual. Nesse processo de buscar, tive contato com o Prem Baba, com os ensinamentos dele, e fiquei encantada. Eu fiquei namorando ele por um tempo. Ele mesmo diz isso, que quando você chega perto dele, você chega perto desse conhecimento, ele fala, me namore, até você ter certeza de que você está pronta realmente para um processo de iniciação, que é um casamento, que é você pedir para um mestre, me guie, eu estou pronta, eu estou aberta para seguir os teus conselhos, para seguir os teus ensinamentos, e para que você esteja na minha vida, e assim, para que eu possa acordar a minha mestria. Então, todos os mestres que estão no caminho, eles querem isso, que você se veja, que você acorde a sua própria mestria, a sua própria divindade. E hoje, o que eu busco para mim é poder estar cada vez mais consciente. Colocar o meu dom a serviço do divino mesmo. Olhar para a vida como algo, uma bênção. Olhar para a vida como uma grande oportunidade. Essa encarnação agora. Aqui, eu tenho que fazer aqui agora. E eu falei que esses dias eu tive um insight no carro, dirigindo. Tinha acabado de deixar meu filho na escola. E de repente eu comecei a sentir uma emoção, comecei a chorar no carro. Como se uma presença maior estivesse ali comigo. E no bate-papo ali com essa consciência maior,
eu dizia assim que eu não queria perder nenhum segundo mais da minha vida, que já tinham sido 42 anos, que eu gostaria de viver, se fosse possível, mais 42, mas com muita consciência. Eu sou a mudança que eu busco no mundo, eu sou a mudança que eu busco no outro. Eu sou a perfeição que eu busco no outro, eu primeiro busco em mim. Eu sou o divino que eu estou buscando fora, primeiro eu tenho que enxergar esse divino em mim. E a partir do momento que esse divino ele brilha em mim, que eu tenho consciência do divino em mim, eu consigo enxergar o divino no outro também. Devasya de Mahi. Eu acho que a luta já vem da Rosana Alves menina, da Rosana Alves adolescente, da Rosana Alves mulher, quando ela iniciou a vida dela, da Rosana Alves nos relacionamentos, nos casamentos, que eu estou no meu segundo casamento, no processo de ser mãe, e no processo de ser terapeuta também, que você acaba virando um arquétipo de uma grande mãe. Então é lidar com todas essas questões, isso é um desafio, isso é enriquecedor. Às vezes dá vontade de falar assim, para tudo que eu quero descer. E aí você respira fundo, toma fôlego e começa novamente. E isso vai gerando um exemplo. Você vai se tornando um exemplo para outras mulheres. E você vai vendo outras meninas, outras adolescentes que estão galgando o seu caminho também. Você já olha de uma outra perspectiva. E sabendo que tem mais um ciclo aí pela frente, que vem um ciclo da anciã, onde você já viveu bastante coisa, já sorriu, já chorou, já sofreu, já foi pro céu, pro inferno, já voltou várias vezes. E você vai vendo as coisas de uma forma diferente. Você já vai vendo, isso tem realmente importância, isso já não é tão importante. Você vai buscando coisas que realmente tenham consistência na sua vida. Jiyoyona prachodaya. Eu acho que todo centramento vem de você tirar um momento para você olhar para você. De você buscar em você. Porque eu vejo que toda fonte, tudo que nós precisamos está dentro. E toda angústia, todo estresse, toda insegurança vem quando você está muito para fora, olhando muito para fora. Então tudo isso vem, a segurança vem, a confiança vem, a certeza, a esperança, a determinação, vem do processo de se buscar. Que o processo de se buscar, para mim, vou falar especificamente para mim, como Rosana, como mulher, começou lá atrás. Começou quando eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo aqui, quando eu comecei a olhar para aquilo que os meus pais podiam me dar, para a crença que os meus pais tinham colocado em cima de mim. E muitas vezes, não, eu não quero isso para mim. Parecia que cada célula do meu corpo rejeitava as crenças dos meus pais. E eu comecei a trilhar o meu caminho, buscar o meu caminho espiritual, o meu caminho de se autoconhecer, o meu caminho profissional, o meu caminho como um ser humano, de me tornar um ser humano melhor. Então você vai se fortalecendo, você vai amadurecendo. Veio na tua pergunta, da onde vem a firmeza, da onde vem essa segurança? Vivendo. Vivendo, acertando, errando, se olhando, ouvindo, procurando ouvir a voz do nosso coração, porque às vezes fora é tanta informação, você fica meio perdido. E às vezes poder parar e se olhar mesmo. Eu estou comprometida comigo. Estou comprometida com o meu processo de despertar, com o meu processo de me tornar um ser humano melhor. Estou comprometida com o processo de olhar para minha mulher, olhar para minha menina, olhar para essa mulher que habita aqui. Jiyoyona
prachodaya. Eu acho isso um desafio, eu acho isso enriquecedor, eu acho que que cada vez mais as mulheres estão assumindo mesmo esses papéis e mostrando a força delas, né? Que ao mesmo tempo que você é uma empreendedora, você está colocando a sua criatividade, o seu trabalho, levando cura, levando conhecimento, ao mesmo tempo está assumindo todos os outros papéis, né? De mãe, de esposa, de amiga, de filha. E isso é realmente um desafio para a mulher, poder exercer todos esses papéis sem ela se perder em nada, né? Sem ela poder, às vezes, ter essa clareza, ter esse discernimento de poder separar, de poder se olhar também, né? E olhar o quanto ela está dando, o quanto ela precisa também, às vezes, receber, ser cuidada. Eu acho que tudo a gente vai acertando e vai errando no processo de construir algo, de construir algo assim, onde você realmente tem uma intenção de colocar o seu dom a serviço do divino. Eu acho que você vai se aprimorando quando você também se coloca nesse processo. Eu acho que o foco maior é você mesmo. E aí você vai podendo doar, quando você, eu acho que o terapeuta ou o profissional, ele pode dar até onde ele chegou também. Então isso exige muito que você se olhe, que você se busque, que você se veja, se perceba, se cure mesmo. E tudo que eu vou fazer assim, eu tenho que sentir que está vibrando realmente. Recentemente eu comecei a fazer um curso de autoconhecimento, né, voltado na parte do Tantra, de terapia tântrica, e já fizemos um segundo módulo, e eu virei com a minha amiga e falei assim, não estou sentindo meu coração vibrar. A minha criança não está feliz de estar lá dentro daquele curso. Eu não sei se não está correspondendo às minhas expectativas, ou nada contra o curso, mas não sei, foi para assim, não estou sentindo muita alegria em estar fazendo isso. E eu procuro olhar para isso assim, com verdade. E assim, de repente eu não quero mais fazer esse curso, vou parar de fazer esse curso. Mas eu gosto sempre do que eu vou fazer que me traga alegria. Que essa alegria vem da criança, assim. Tanto que o cantar, para mim, é um dos parâmetros de quando eu não estou feliz. De quando alguma coisa assim, eu começo a ficar quieta. E quando eu estou muito feliz, eu canto o tempo todo. Meus filhos, ai mãe, pelo amor de Deus, para de cantar um pouco. Eu acordo cantando, eu vou dormir cantando, eu estou tomando banho, eu estou cantando. Porque é um termômetro. E às vezes as pessoas que estão assim, perto de mim, elas começam a sinalizar. Falam assim, você não está tão feliz, não? O que está acontecendo? Não estou vendo você cantar. Então a música para mim é uma coisa que me alegra imensamente.